né, tá entendendo mais sobre essa forma de viver da saúde funcional, tá? Que a gente fala muito do Z5. O que é o Z5? É você ter equilíbrio de mente e corpo. Então é isso que você precisa. De equilíbrio de todos os lados do psico, emocional e social, com o equilíbrio também do seu corpo, né? Se você tá ativo, quantas horas de tempo você tá sentada, em relação à sua composição corporal. Então, esse equilíbrio de todas essas necessidades, ela vai nos tornar uma pessoa com uma classificação de saúde funcional, que no nosso caso aqui, onde eu trabalho, a gente trabalha com a classificação Z5, que é acima de 90% de equilíbrio. Oi, Sabrina, bom dia, meu amor. Tô aqui olhando pra cá e pra cá, porque eu tô gravando ao mesmo tempo em 2 canais diferentes. Mas vamos lá. O nosso tema da semana, né? Eu sempre tô trazendo uma live semanal com o conteúdo da semana. Então, o conteúdo dessa semana é foco, rotina e disciplina. Então, para, né, a gente começar a entender, né, o que é que eu preciso fazer para ganhar disciplina. Primeiro, a gente precisa ter um propósito. Então, assim, qual o propósito que eu quero alcançar? Qual a minha meta? Então, eu vou dar um exemplo. A minha meta é sempre começar o meu dia, se eu tô falando de mim, na real, começar o meu dia de forma extremamente positiva e por mim, fazer com que esse meu início de dia, ele seja o início de dia mais foda que eu possa ter, que eu me prepare para todas as demandas que eu tenho do meu dia. Então, eu começo sempre pela hora de acordar. Então, eu tenho horário para acordar, independente da noite de sono que eu tenha tido, né? Meu filho, ele hoje tem 5 anos, mas porém, filho, mesmo com 5 anos, ele não deixa de nos acordar à noite. Então é isso que acontece. Em algumas noites, eu não tenho aquele sono reparador, que foi topado, que foi aquele sono que eu recuperei, que eu fiquei, zero bala, não. Porém, eu já tenho a rotina, eu já conquistei a disciplina de acordar todos os dias, de segunda a sexta, tá? Às 10 para as 5 da manhã. Então, eu levanto às 4h50. Por que isso? Porque dentro do meu planejamento, se eu acordar de 5 horas, não vai dar certo. Se eu acordar de 5h10, não vai dar certo. Então, eu preciso acordar 10 para as 5 da manhã, por quê? Em alguns dias eu tenho um treino em grupo online às 5h30 da manhã, terça, sexta e de forma esporádica a cada 15 dias na quarta. Então, eu acordando nesse horário 10 para as 5 da manhã, eu começo o meu dia, né? Olá, sejam todos bem-vindos. Eu começo esse dia com esse meu propósito, né? Que é de começar esse dia foda por mim mesma. Que é fazendo minha higiene pessoal, organizando, né? Fazendo lá o nosso skincare da manhã, que a gente precisa, né, meninas? Colocando lá a nossa basezinha, que é de proteção solar, tá? Porque a gente precisa manter, né, essa carinha jovem de 20 anos, né? E daí, pós feito isso, eu venho para esse local onde eu tô aqui agora, que eu transformei um dos quartos aqui no meu estúdio, no meu cantinho. Aqui eu faço meus estudos, faço minhas mentorias, faço os meus atendimentos online e faço também o meu ritual matinal. Venho pra cá, começo com o meu treino do hipopressivo, que é o treino de 5 minutos, que trabalha respiração, compostura e vácuo. Sempre estou fazendo a sequência que eu trabalho com as alunas da turma avançada. Eu tenho turmas iniciantes, intermediárias e avançadas. Então, eu sempre estou fazendo o treino da turma avançada. Pós feito isso, eu faço o acompanhamento de um canal aqui no YouTube também, que fala sobre a questão da oração da manhã profética. Então, todos os dias pela manhã eu faço a leitura
E o acompanhamento desse canal é fazendo o estudo da Bíblia diariamente. Então eu alimento também, né, a minha alma. Faço o estudo da Bíblia. Após feito isso, dou continuidade com os exercícios de mobilidade e alguns exercícios de força para fazer o ritual matinal. Fechando esse ritual matinal, quando eu preciso da aula de 5h30, eu já estou pronta para essa aula. Eu já estou aquecida, eu já estou focada, eu já estou disciplinada. Então eu chego para dar aula para as minhas alunas de forma diferente. Então eu me preparo para isso. Quando eu não tenho esse encontro logo cedinho da manhã, às 5h30 da manhã, então eu fico com um tempo, uma brecha nesse horário. O que é que eu faço nessa brecha? Eu aumento esse meu tempo de ritual matinal, eu faço mais algumas sequências de movimento e agora, né, eu falo agora, tem uma média de 1 mês, onde a gente está debatendo muito lá no programa da saúde funcional, o pilar da natureza, onde a gente mostra, né, estudos estão relatando que você ter de 2 a 3 vezes na semana, no mínimo, um contato com a natureza, que seja de 10, de 15, de 20 minutos, vai te trazer inúmeros benefícios para a tua saúde. Então, eu como moro em apartamento, tipo, eu moro num bloco de pedras, a gente tem uma cidade que não é muito arborizada. Então, eu desço, tem aqui no prédio a academia, que fica bem na frente de um jardim. Tem um jardim bem, assim, bonito aqui. E daí eu fico fazendo lá uma esteira, que é um cardiozinho em jejum, mas eu não tô fazendo isso na intenção de ser um cardio em jejum, eu tô fazendo na intenção de estar ali em contato visual com a natureza, de estar me conectando comigo mesma e de estar começando esse dia com esse movimento. Então eu fico lá uma média de no mínimo de 15 a 20 minutos. Isso é estratégico, porque nos estudos falam, se você tiver pelo menos 15 minutos de contato com a natureza, isso vai te trazer benefícios. E quando a gente fala de movimento, quando você divide o seu tempo de treino total com parcelas de no mínimo 15 minutos, ele também é contabilizado como exercício. E tem mais, quando a gente trabalha na saúde funcional, a gente trabalha o pilar de 1% todo dia. E 1% do seu dia vai dar 14, minutos. Então, 15 minutos que você tira para fazer uma caminhada na rua, no parque, na esteira, se conectando com a natureza, é 1% do seu dia que você está fazendo melhor. Então, é isso. Dentro dessa minha disciplina, eu tenho essa rotina diariamente. Então, isso para mim já faz parte da minha rotina. E qual é o meu foco nisso? É começar o meu dia centrada, mais desacelerada, com foco, né, com energia, com essa disposição, né, liberando aí vários hormônios no meu corpo para com que eu consiga, né, tanto fazer as coisas que eu preciso fazer pessoalmente, acordar meu filho, organizar ele, ajudar ele para ir para a escola, como também para fazer o atendimento às minhas alunas. Então eu pego muito isso com elas, essa pegada da gente manter a disciplina. E essa disciplina, você não vai conquistar ela do dia para a noite. E também você não vai conquistar, né, uma rotina dessa. Estou falando só da minha rotina da primeira hora da manhã. Então você não vai conquistar ela, tipo uma rotina do dia inteiro de uma só vez. Não. A gente tem que pensar que para a gente tornar disciplina aquilo que a gente faz, a gente precisa fazer de 1 a 2 coisas, né, várias vezes seguidas, várias vezes consecutivas, para com que ela se torne rotina, para com que isso vire uma disciplina. E não pegar, né, milhões de coisas e fazer apenas 1 ou 2 vezes. O que é que acontece? Quando você tem um propósito, né, vamos pensar assim, um objetivo a alcançar, um foco a alcançar, vamos lá, emagrecimento, que a maioria quer, né? Eu quero emagrecer, eu quero perder 2 quilos, eu quero reduzir barriga para ir para a praia no mês de janeiro. Então,
seu propósito, seu foco é emagrecer e é reduzir barriga. E isso daí eu sei fazer muito, tá? Mas daí você já sabe o que você precisa fazer. Só que você, hoje, você tomou essa decisão. Então, hoje eu já vou melhorar a minha alimentação e vou fazer os 15 minutos de caminhada que o Shinai tá falando aqui, que no mínimo a gente deve fazer. Então, hoje eu faço essa caminhada e hoje eu já vou fazer melhores escolhas no almoço. Aí na janta, né, chega lá em casa à noite, bastante estressada do dia, porque o dia da gente é isso, é estresse. E tem lá um pãozinho com uma cocazinha bem gelada e vocês, só hoje eu vou comer esse pãozinho e vou tomar essa coquinha. Amanhã eu já não vou fazer mais isso. Então você já quebrou, né, essa disciplina, você já quebrou a sua rotina e você já está dando um passo para trás daquilo que você tinha planejado alcançar. Então você precisa primeiro ter foco, né? Você precisa tornar aquilo rotina para que aquilo entre de forma automática na sua disciplina. E para isso, Shani, como eu vou me desviar disso? Então assim, é não ter a coca em casa, é não comprar, é não ter o pãozinho se você acha que não deve comer o pãozinho, né? Porque tem pessoas que conseguem até associar o pãozinho à dieta, né? Tem algumas prescrições, enfim. Não é minha área, mas tem. Mas se você acha que não faz sentido comer o pão e a coca, então por que ter isso em casa? Então eu trabalho muito isso com as minhas alunas. Então se a gente não quer e acha que não deve comer e sabe que não precisa comer aquilo, né? A gente não compra, não tem em casa, porque quando a gente não tem em casa, a gente não vai ter o desejo de comer. Então fica mais fácil de chegar lá e botar minha batata doce com ovo e meu cafezinho preto. À noite eu não tomo café, eu tomo um chazinho lá purinho. Então é sobre isso. É sobre, né, você primeiro ter o seu propósito, você colocar em prática diariamente. Você não deve, né, colocar várias atividades em prática. Então faça uma coisa de cada vez, 2 no máximo. Quando você botar aquilo na sua rotina, na sua disciplina, que você começar a fazer aquilo, eu não falo no automático, porque tem alguns hábitos que a gente coloca eles no automático, tipo o docinho pós-almoço. Então esse é um hábito que já está no seu automático e você deve tirar isso, né, digamos, da sua rotina. Se você quer emagrecer, então esse docinho pós-almoço ele não tá aí se encaixando bem. Então você precisa desviar desse sabotador, que é pelo menos não comprar, não ter em casa. Então, a gente precisa ter consciência daquilo que a gente está fazendo. Então, eu acordo de forma consciente, né? Não aperto o botão soneca, independente da noite de sono que eu tenha tido. Eu tenho a minha rotina de fazer da manhã, de forma consciente eu planejo isso. Então tenho tudo, eu já falei muito sobre planejamento, minha gente. A chave está a gente planejar, eu colocar aqui que eu preciso fazer ritual matinal, que eu preciso estudar, que eu preciso assistir uma live. Então eu aproveito esse momento da manhã para me fortalecer enquanto corpo, né, enquanto mente e enquanto espírito. Então eu faço esse fortalecimento, tá? Desses 3 pontos, que é super importante, para depois disso eu chegar e fazer os meus atendimentos, dar atenção ao meu filho, fazer os meus acompanhamentos com as minhas alunas. Então primeiro eu faço isso comigo, eu preciso disso, eu me sinto bem fazendo isso. Então ter um bom resultado, né, ter excelência naquilo que você se propõe, é você primeiro ter, né, o foco, ter o seu objetivo, qual é o seu propósito, estabelecer quais são as etapas que você precisa, né, caminhar para que aquilo se torne rotina e você estabeleça uma disciplina. Então é sobre isso, tá? A nossa live, ela fala sobre isso hoje. Para quem tá chegando agora, eu vou deixar salvo aqui, também vai estar lá no YouTube.
E é sobre isso que eu falo com as minhas alunas, para a gente ter, né, o padrão de classificação da saúde Z5, que foi o que eu falei lá no início da live. A gente precisa ter equilíbrio nos pilares da mente, né, da alimentação, do ecossistema, né, do movimento, do sono, também da espiritualidade, da respiração, da natureza. Então são vários pilares que a gente precisa estar deixando eles bem equilibrados para com que a gente chegue nessa classificação top, que é a Z5. Que é sobre isso que eu trabalho nos meus programas de personal online do Z5. Que é a gente estabelecer essa zona de equilíbrio nesses pilares da saúde funcional, tá? Então, para você que está interessada em ter disciplina na sua vida e não está conseguindo, eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Então, se você tiver interesse, é só mandar um direct, tá? Que a gente vai e faz uma análise do seu check-up, de como está a sua saúde funcional. E daí a gente desenvolve um programa. São programas individuais, né, elaborados especialmente para a sua necessidade, porque cada pessoa tem o seu propósito, tem a sua meta, e a gente vai construir essa rotina e vai tornar isso disciplina, né, fazendo 1% melhor a cada dia, tá? Então a gente vai evoluir 1% todo dia. Então é sobre isso. Então fica aqui o meu abraço